Boa tarde. Fala, senhor. Bom, gente. O senhor explica aqui porque está apertado, mas dá para ver? Bem, falar um pouco sobre o tema empreender no meio da crise. Tentar falar bem rápido, objetivo, deixar um espaço para pergunta no final. Vocês pediram para falar sobre o tema, né? Empreendedorismo, oportunidade, como que os empreendedores estão vendo as oportunidades um pouco diferentes do jornal, né? Hoje em dia o jornal de manhã na televisão não é nada bom, né? As reuniões, hoje mesmo a gente teve reunião do conselho lá na empresa, tem um monte de investidores, só faltou sair chorando na reunião com o que os caras falam. Então, todo mundo com fábrica parada, negócio fechando, é um cenário horror. Mas uma coisa que o Mário Fleck, que é um conselheiro importante lá, me falou hoje, ele falou, pô, é complicado porque está ficando muito mais emocional, psicológico do que de fato. Então está todo mundo se contaminando com esse aspecto negativo, com o jornal todo dia, e não necessariamente esse é o fundamento que tem por trás das oportunidades que a gente está vendo. Então eu vou tentar, o que eu procurei fazer, assim, eu já tenho a minha visão sobre empreender. Se por acaso alguém já ouviu as palestras do Intercom, o que eu tentei fazer é juntar em cima da linha geral da minha visão sobre empreendedorismo, o momento atual da crise. Então, pode passar, obrigado. Só para relembrar, acho que isso aqui todo mundo já conhece, mas só lembrando, para se fazer uma sequência lógica, se empreender, eu gosto dessa definição, tem várias, não é a única, uma definição que eu gosto sobre empreender é isso, e a ênfase no decidir e nos riscos, né? Então, sem dúvida, nós estamos falando de muito risco. E fundamentalmente estamos falando de tomar decisão. E aí, vamos passar. Tendo que decidir fazer isso, ou seja, assumir um monte de risco para fazer alguma coisa que a gente não sabe se vai conseguir ou se tem os recursos para fazer, a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Nesse momento, essas escolhas ficam um pouco mais complicadas. Então é isso que eu vou tentar falar, porque as empresas que a gente montou e que a gente teve algum sucesso hoje, a gente começou na última crise, entre 2000 e 2002. Foi uma recessão aqui no Brasil até pior do que está sendo hoje, e o ambiente também era de crise. E a gente aprendeu muito, e eu estou vendo que tem muita coisa que vai se repetir. Então, a ideia é tentar passar um pouco aqui do que foi que a gente aprendeu lá, que a gente acredita que pode servir para agora. Primeira coisa que eu costumo sempre olhar ou pensar na questão do empreender é com quem empreender, porque eu não consigo fazer sozinho. Então, já entendi que eu não tenho todas as competências necessárias, então todos os negócios que a gente fez tem um monte de sócio. Então a minha escolha sempre foi por empreender com sócios, né? Já sei que tem muita coisa que eu não sei fazer, não sou bom, então procuro me unir a sócios que tenham essas coisas que eu não tenho. Tá, e aí? E na crise? Na crise tem um problema. E eu, pessoalmente, sofri bastante com esse problema. Dei muita cabeçada. Então, esse acho que hoje é um dos pontos principais para dividir com vocês. Que é o quê? Na crise, aparece que eu estou chamando aqui, talvez meio injustamente, de pseudo-empreendedor. E o pseudo-empreendedor aqui não é uma forma jocosa. É uma forma de deixar todo mundo alerta que, quando o mercado não está bom, tem muita gente que topa empreender, porque na verdade não tem muita opção. Ou o cara perdeu o emprego, ou ele está achando que vai perder o emprego no banco. E esse cara, ele se você é um empreendedor verdadeiro e está procurando, como no Slide Tour, um sócio para fazer, e você encontra com um desses, é perigoso. Por que é perigoso? Porque assim que o mercado melhorar, esse cara vai pular fora. Então é isso que já aconteceu comigo mais de uma vez e dá muito trabalho. Porque se você é empreendedor, você fala, pô, tomei aquela decisão, vou assumir os riscos, vou fazer. Aí o projeto começa a dar certo, aí o mercado, a crise passa, porque toda crise acaba passando. Quando começa a ficar bom,
o pseudo começa a receber as propostas de trabalho. Poxa, mas o cara me ofereceu luvas, mas lá tem o benefício XYZ e aqui nós estamos aqui apertado e tal. Eu falo, cara, mas agora que o negócio começou a dar certo, e o cara vai embora. Então, uma coisa que eu aprendi é isso, tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse momento, nas escolhas dos sócios. E tentar descobrir, óbvio, não existe uma fórmula matemática aqui que eu possa passar, olha, aplica esse teste no cara, se a nota dele for entre 75 e 100, fica sócio dele. Não dá. Mas a realidade é essa, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque depois você fica na mão. Então assim, eu fiquei na mão na primeira empresa que eu montei e ficamos na mão numa outra empresa. Então, qual que também é o remédio para isso? Então assim, estou tentando avisar para você, tem grande chance de acontecer. Então assim, tome um cuidado na escolha. Se por acaso a escolha, a gente não acerta, aconteceu de pegar se associar a um cara que quando o mercado melhorar ele vai voltar para o mercado de trabalho e vai te deixar na mão, como então se prevenir do problema que isso gera? Botando no papel as regras do jogo desde cara. Então tem um conceito que em inglês os caras chamam de vesting, não sei se está familiar para todo mundo, mas basicamente é o seguinte, isso a gente depois de aprender, a gente faz em todas as empresas novas que a gente montou, depois desse aprendizado, a gente coloca isso. Ou seja, vamos começar um negócio hoje? Vamos. Meio a meio, eu e qualquer um de vocês aqui, o que acontece se um de nós desistir no primeiro ano? Devolve. Então o que ficar, fica com 100%. Ou vamos fazer em 4? Tem um maior que tem 50%, porque ou botou algum capital inicial, ou fez algum aporte maior e tem outros 4 sócios com 10% cada um. Se o cara desistir, não tem problema. Podemos até admitir, o cara pode até falar, olha, eu estou desempregado, não tenho oportunidade, quero empreender com vocês. Mas se por acaso pintar uma oportunidade daqui a um ano, é capaz de eu sair fora. Então fecha o acordo com o cara. Então se você sair antes do primeiro ano, você devolve a sua participação. Bota no papel, acabou. Se for 2 anos, metade. Se for 3 anos, 3/4. Depois de 4 anos, 4 anos. 4 anos já... O cara deu a contribuição que tinha que dar. Então o cara fica com o direito do negócio. Então isso é uma coisa simples, mas que é um aprendizado que normalmente é dolorido quando é a primeira vez e dá para evitar. Escolhendo bem e fazendo um acordo, um contrato desse. Segundo ponto que eu gosto de colocar sobre empreendedorismo é a questão da estrutura, né? Então eu tento falar sempre de sócio, da grana e estrutura. Então, a estrutura é o seguinte, normalmente quando a gente monta um negócio na crise, é muito normal a gente montar bem as coisas, porque estamos na crise, né? Então não vamos gastar dinheiro, a mensagem que a gente recebe é não gasta nada, faz o mínimo possível. Então começa tudo meia boca. E isso depois dá bastante trabalho, né? As leis, a burocracia, a contabilidade, tudo aqui no Brasil é complicado. Então outro ponto aqui, pode só passar o resumo, é que, por outro lado, o bom aqui na hora da crise é muito mais fácil barganhar mesmo. Conversar com o escritório de advocacia que alguém conheça e negociar com o cara. No momento de euforia, de bonança, nenhum advogado vai querer trabalhar para você por um FII pequenininho. Porque está todo mundo contratando ele. Na crise, cara, todo mundo tem lá, tem um cara que tá meio folgado, não está muito... É muito mais fácil negociar. Com um cara que vai montar a tua empresa, a mesma coisa. Então, assim, ao invés de fazer o tradicional que faz de qualquer jeito, porque nós estamos na crise mesmo, então, na hora que melhorar a gente arruma isso? Não, negocia. Serviços especializados que eu estou falando é isso, é basicamente advogado e contador. Nada melhor do que um bom contrato social, bem feito, com as regras, por exemplo, aquela que eu falei, de como funciona se depois alguém sair da empresa. E em terceiro, grana. Essa decisão é bem complicada. E eu ando um pouco preocupado com o que eu tenho lido muito, principalmente na internet. Eu vejo que a gente está indo por um caminho que cada vez mais o bootstrapping é a solução. Concordo com o bootstrapping, já fizemos. Algumas das empresas que a gente montou foram sem investimento, foi com zero. Monta equipe, vamos lá, ralando, começa a vender com o dinheiro da venda, investe, contrata mais um e vai. Eu sou a favor do bootstrap. Mas o problema é que estão demonizando
os investidores e colocando como se, não, o Venture Capital é uma puta furada. Isso aí é uma bobeira. O Venture Capital morreu. Pode ver, se vocês verem os blogs de web, tá todo mundo falando isso. A bola da vez é malhar o Venture Capital e falar que isso aí é um bando de enganador, que é Vulture Capital, tem um monte de bobeira sendo falada aí. O que eu acho que a gente precisaria discutir melhor, pode passar mais um, é a questão do timing. Eu acho que é no timing que todo mundo acaba tropeçando um pouco feio. Qual que eu acho que é a minha visão de timing ideal? No começo do projeto, ideia, antes de um protótipo, esquece Venture Capital, pelo amor de Deus, nem pensa nesses caras. Nem perca seu tempo pensando em fazer uma apresentação para o Venture Capital se você tem uma ideia ou se você está chegando no protótipo. Nessa hora, o máximo que você pode pensar em investidor é um investidor anjo, o famoso Family, Fools and Friends, pegar alguma grana para te ajudar. Aí é a hora do bootstrap mesmo. Só que, se o negócio começar a dar certo, se você botou o teu produto no ar e ele pegou, eu recomendo que sim, pense no Venture Capital. Pense de uma forma bem profissional, bem séria. Por quê? Porque o Venture Capital é muito mais do que só o dinheiro. Agora, é difícil conseguir o dinheiro do Venture Capital. É muito difícil. Na crise é pior ainda. Só que, poxa, depois de ter montado e ter vários fundos de Venture Capital como sócio, eu não consigo ler o que eu estou lendo hoje em dia, falando que Venture Capital é uma grande furada, e aceitar isso. Porque não é. Porque eu tive muito mais do que eu tive. O dinheiro que eles colocaram nos negócios realmente não foi o que fez a grande diferença. Agora, o fato de você ter que fazer a lição de casa bem feita, porque o meu receio dessa onda de falar que investidor é bobeira, não serve, é que a gente nivele tudo por baixo. Porque se não tem que apresentar, se não tem que passar por um filtro, se não tem que ouvir não, então vamos tocando, toca aí o negócio que está indo bem. Poxa, o bom do processo de filtro, de passar por um fundo, é todo aquele crivo, que pô, não é gente burra que está lá. E o objetivo dos caras não é simplesmente extrair o máximo de você. Os caras querem construir, eles querem investir em negócio, construir e ganhar junto. Então tem muito que a gente ganha com esses fundos. Então assim, se o negócio passou da fase de ideia, de protótipo, se for um produto tecnológico, está gerando receita, você vai apresentar, se for um produto que você vende para a empresa, foi na empresa A, no banco, vendeu, foi no banco B, vendeu, foi na empresa de varejo A, vendeu, e você está vendo que o seu produto é bom, que ele traz valor para o mercado, ele é inovador, por que não organizar a sua empresa, estruturar, montar uma equipe, alto nível, preparar a empresa e crescer, aproveitar essa onda? Ajuda muito a gente ter... é ruim, é complicado você ter que prestar conta, ser tudo transparente. Pode ser, os empreendedores mais rebeldes não querem nada disso. Só que o aprendizado é enorme, a ajuda é enorme, vale a pena sim. Então eu só queria botar essa semente um pouquinho assim de, tudo bem, tá todo mundo falando que acabou a questão de investidores, que esses caras não servem para nada. Eu queria dizer, olha, eu não acho que é bem assim. Pode até ser que tem muita coisa que eles fazem errado. Eu acho que tem investidores e investidores. Acho que uma coisa fundamental para o empreendedor é quem é esse investidor que eu estou falando. A primeira coisa que tem que olhar é qual que é o histórico desse cara. Agora, na crise, se a gente montou um negócio, um produto bom, vamos para o mercado, tem investidor interessado, você vai conversar com o investidor e você não consegue saber de nenhum negócio que ele já investiu e deu certo, não vai com ele. Não vai, porque lembra, o que eu estou falando assim, o investidor a gente vai para aprender, para conseguir mais do que dinheiro. Se o investidor nunca investiu, nunca ganhou dinheiro, nunca completou um ciclo de sucesso, é ele que está querendo aprender. Então fala para o cara, olha, siga o teu rumo aí, aprenda, depois eu recebo o investimento teu. Então assim, é ter um olhar para o investidor de que, olha, eu vou receber seu capital e eu quero a sua experiência. Porque você já atuou no mercado de TI ou no mercado de biotecnologia, no mercado X, e ou o cara foi um empreendedor de sucesso, ou ele já investiu na empresa que abriu capital, que sei lá o quê. Quanto que esse cara tem para passar para a gente? Muita coisa. Agora, investidor de primeira viagem, esse fica longe. Porque é ele que vai querer aprender com você. E ele vai aprender errando no seu negócio. Aí você está ferrado, é o pior dos mundos.
Então, o que eu gosto de recomendar, ou da minha experiência pessoal, é: vale a pena sim, não compre esse papo de que acabou o Venture Capital. Acho que o Venture Capital é um impulsionador de inovação fundamental, muito importante, mas tem que saber escolher. Pode só voltar mais um lá. E a outra coisa importante, a gente vale esse discurso do Venture Capital quando a gente faz essa reflexão do nosso negócio. Em linhas gerais, o que faz sentido você pegar um investimento e alavancar o teu negócio? É se o teu negócio for realmente, a palavra é meio bizarra, acho que não existe, mas investível. Né? O que é uma empresa investível? É uma empresa que num curto espaço de tempo pode crescer bastante. Basicamente, resumidamente é isso. Então assim, se a tua empresa hoje fatura 1 milhão e você acha que dá para, em menos de 10 anos, chegar em 50 milhões, sem que seja um negócio assim absurdo, é um negócio investível por Venture Capital. Se o teu negócio é um negócio de 1 milhão, mas provavelmente vai ser um negócio de 1 milhão e 200, depois 1 milhão e 400, 1 milhão e 800, não é investível. Pode ser um negócio totalmente viável. Uma maravilha, rentável, lucrativo, que todo mundo adora, que é gostoso trabalhar, que faz um baita bem para a sociedade, mas não encaixa nesse modelo investível. Então esse é um outro filtro importante de se fazer. Uma vez que vai embarcar nessa de vamos captar dinheiro, vamos crescer, saiba assim, você está entrando num carro que vai acelerar. Então assim, quero isso? Eu queria. Quando a gente montou alguns negócios, a gente falou assim, esses negócios não queremos acelerar. E se bater, se derrapar na curva, a gente capota, bota de pé de novo e segue. Agora, se eu não quisesse acelerar, se eu não quisesse correr o risco de capotar, então não vamos por esse caminho. Falta 10. Era bom para pergunta. Eu queria só aproveitar porque também pediram para a gente falar um pouco dos negócios que a gente está fazendo. Então, o último negócio que a gente botou foi o Beezer. Eu achei legal explicar, até foi o Fujita, não sei nem se ele está aqui, nem conheço ele pessoalmente. Fez um post sobre o Beezer, foi muito legal, valeu, obrigado. Eu queria só contar para vocês um pouco da história do Beezer, né, que é um pouco assim, da cabeça dos empreendedores por trás do projeto. Então nós, na Direct Talk, a gente, desde 2000, a gente escolheu atuar em que segmento? Um segmento de atendimento ao cliente, da relação empresa-consumidor. Eu acho que eu não preciso falar para ninguém aqui que esse é um segmento complicado. Né? Tem aqui eu sei que não tem, mas assim, por acaso alguém aqui conhece algum consumidor satisfeito em algum canto da terra? Não, né? Então, por isso pra gente era muito, pra mim pessoalmente era muito frustrante. Quando eu tinha que contar pra alguém da família, né, aquele primo distante, aí, Daniel, tudo bem? O que tá fazendo? Tem uma empresa de software para call center. Nossa! Que merda! Então, pô, eu sou meio envergonhado e falava, pô, que puta, o que eu tô fazendo? Que merda isso! E aí eu ficava pensando nisso e falava, pô, eu tenho um pouco de vergonha de falar isso. Pô, eu adoro a empresa, adoro trabalhar, mas quando eu vou falar pra alguém o que eu faço, eu fico me sentindo meio mal, né? E aí, o que a gente viu? A gente viu toda essa onda de mídias sociais chegando, né? Então, pô, a gente viu as redes sociais, a gente viu os blogs, os wikis, e a gente começou a olhar para aquilo e falou, poxa, tá mudando, né? Então a gente olhando para o mercado assim, esses negócios estão mudando o jeito de um falar com o outro. O consumidor tá ficando parrudinho, tá ficando poderoso. E a gente falou, poxa, o que nós, que somos empreendedores nesse setor, podemos fazer? A gente falou, pô, a gente pode tentar. Então o Beezer foi ele ainda é um experimento nosso. Para mim é exatamente do que se trata a inovação. É falar, poxa, bota a cara para bater, tenta errar. A gente fez um monte de erro, mas o objetivo era errar. A gente falou, pô, o que a gente está vendo é o seguinte, o paradigma está mudando. Não vai ser mais esse negócio, mete os muros do call center, deixa os clientes para lá do muro e a gente vai jogando água fria nos caras aqui. Não dá, o muro está derrubando. Então o que a gente fez? A gente montou um time que a gente achava que era excepcional, os caras que entendem desse negócio, e começamos a trabalhar. Aonde vai parar isso aqui? Não sei. Não é para saber. A ideia é bota no ar e vamos ver para onde isso leva a gente. Então, óbvio, nós temos algumas ideias, nós temos algumas vontades, mas a ideia é bota no ar para funcionar. Então, acho que é um tipo de exemplo que
fez esse ano e estamos fazendo, e não é por causa de crise que nós vamos deixar de fazer, tem que botar lá e ver o que dá, entendeu? E assim, tá na hora de... Eu fiz alguma apresentação do Beazer para o Venture Capital? De jeito nenhum. Não tem o menor cabimento, não tem modelo de negócio, a gente não sabe o que vai dar. Então deixa lá, bota uma estrutura enxuta, não podemos gastar rios de dinheiro, porque senão começa a bater pressão. Então fica uma coisa enxuta, vai experimentando, vai aprendendo. Só que de repente, se o negócio começa a aparecer um modelo de negócio, se o negócio começa a pegar, com certeza eu vou levar. Se eu ver que dá para acelerar e o business ser um negócio de 100 milhões em menos de 10 anos, eu vou levar, vou captar dinheiro e vamos fazer o negócio crescer. Então é só um exemplo mais prático do que a gente está fazendo. Temos 5 minutos? Como que tem sido? Abre assim. Então, galera, não sei como é que faz. Fala aí, cara. Tudo bom, Daniel? Tudo bom? Seguinte, você falou, eu concordo com você na questão do Venture Capital. O pessoal tem colocado muita fantasia em cima desse tipo de investidor. E ele agrega bastante não só o dinheiro, mas o conhecimento. Agora, eu queria que você falasse um pouco assim, você já foi um cara que já conseguiu captar bastante dinheiro, tá? Eu queria saber do ponto de vista do investidor, do ponto de vista do empreendedor, quando é que ele vai sair do negócio? Que rodada? Sabe? Porque muita gente, o empreendedor, ele está muito preocupado, pelo menos as pessoas que eu conheço, muito preocupado em montar um plano de negócio, vender para o primeiro venture, para o primeiro angel que aparecer, e depois não sabe o que vai acontecer. E aí o angel ou o venture vende e o empreendedor acaba não saindo no momento correto. Então, ele, por ser apegado demais à empresa, ou sabe, eu queria que você tratasse um pouquinho nesse aspecto. Eu sei que você tem bastante experiência nisso. Então, a questão da saída é fundamental, né? Quem quer trabalhar com esses caras tem que pensar que o negócio vai embora. Uma hora não vai ser mais seu. Então, assim... É fundamental pensar. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade muito interessante de... Hoje é possível a gente ter vários negócios. Se o empreendedor tem a mentalidade de ter um único negócio, aquele negócio veio do bisavô dele, pro avô, pro pai, para ele, e ele quer passar pro filho, pro neto, pro bisneto, esquece isso aqui. É outro mundo, não é um mundo de startup. A definição de startup que muitos usam lá fora é precisa ter o exit, precisa ter a saída para você poder falar que você é uma startup. Ou seja, você já pensa que você não vai ser dono daquele negócio. E a graça do jogo está nessa. Você tem que ser meio desapegado e falar, eu quero fazer outros. Né? E a saída, se você tem essa cabeça, ela é natural. Normalmente a saída é junto. Então, se você vendeu a empresa para uma empresa estrangeira, todo mundo vendeu. Às vezes o empreendedor é obrigado a assinar um acordo de trabalho. Estou vendendo hoje, vou trabalhar para você, Mr. Gringo, pelos próximos 3 anos, aí depois eu vou para o meu próximo negócio. Mas você vai sair naturalmente. Tem no nosso caso alguns investidores que entraram na nossa empresa em 2005 e a gente fez um negócio que era uma debênture conversível, que agora eles têm que decidir se eles vão converter ou não. E eu estou falando para ele, não converte, não, deixa eu pagar de volta, porque o negócio cresceu, foi bom, a gente tem dinheiro. Então assim, não converte, mas o cara falou, agora eu vou converter. Eu falei, então você vai converter, então vai ficar os próximos 4 anos. Então, tem que ser transparente, sempre conversando. Porque hoje aqui no Brasil a gente não tem o ciclo completo, né, do capital, do anjo até o IPO. Né? São muitos poucos, né? Pouquíssimas empresas conseguem chegar até o IPO. Mas é tranquilo. Para mais 2 perguntas, só uma sua. Daniel, Oi. eu participei há uns dias atrás, New Venture, na Bolsa de Valores, né? Você deve saber, o Fábio coordenou. Então eu queria fazer uma contraposição quando você disse que não pode confiar no investidor de primeira viagem. Todos os investidores foram um dia de primeira viagem. Então como que você filtra isso? Vamos acreditar naquele investidor de primeira viagem e como você tem, mudando o que você colocou, porque sempre alguém foi de primeira viagem um dia. Como fazer esse tipo de avaliação? Outra coisa, o investidor com mais experiência, sempre ele quer jogar alto, entendeu? Ele não coloca no empreendimento que
pode dar um retorno mais demorado. A base que eles falam é 4, 5 anos. Eles querem um retorno rápido. Então aquele investidor primeiro do negócio pequeno que pode dar um grande resultado no futuro, talvez não tenha o investimento desses grandes, e sim desse primeira viagem. Por favor. Olha, acho que é uma questão de escolha. Eu não estou dizendo que é errado, tá? Eu estou dizendo o seguinte: se você tem uma visão de que o investidor vai te agregar mais do que só dinheiro, não faz sentido pegar dinheiro de um investidor de primeira viagem. Eu, pessoalmente, não quero, não estou interessado em receber investimento de investidor de primeira viagem. Se o senhor achar que vale a pena, porque conhece, ele é de primeira viagem, mas tem um histórico XPTO que vale a pena, ótimo. É uma escolha pessoal. Eu acho o seguinte: o que vale a pena é quando eles têm mais do que o dinheiro para agregar. Se você não tem opção, assim, o único investidor que está disposto a investir no meu negócio é esse fulano aqui, e ele nunca teve experiência, então assim, eu vou fazer uma escolha. É aquele negócio de decidir. Vou topar fazer com ele, mas ó, saiba, ele vai fazer um monte de besteira como investidor da sua empresa. Se você estiver disposto a assumir esse risco, tudo muito bem. Como o senhor falou, eles têm que começar alguma vez. Em algum momento eles têm que começar a investir. Eu acho assim, se você pode escolher um que tenha um histórico comprovado, é muito melhor. Outra coisa, não é interessante o que não tenha tanta experiência de primeira viagem, mas tenha um grande conhecimento de governança corporativa para agregar valor nesse empreendimento, né? Mas se ele não tem experiência, ele não tem governança corporativa também. Então, o que eu acho complicado é o seguinte: é ser o cobaia. É saber que, por todo momento, esse cara está vindo, toda reunião do conselho, ele está experimentando coisas novas comigo, entendeu? Assim, pô, eu tenho que fazer um negócio sair do chão e decolar. E eu ainda tenho que carregar o cara. O cara devia estar me impulsionando, me empurrando. E não eu testando as teorias que ele está achando, que ele não está achando. Para mim não funciona. Você falou que você teve 12 empresas, né, nos últimos 9 anos. Quer saber se teve alguma que você quebrou e que você aprendeu o que aconteceu isso? Não, teve. Desses 12 negócios que a gente montou, acho que 3 ou 4 eram em absolutamente nada. É normal. Com certeza aprendemos. Com certeza escolhemos sócio errado e o negócio não foi para lugar nenhum, entendeu? Assim, inovação é tentativa e erro. E eu acho que, para começar, é bom que não tenha o capital na primeira fase. Porque se você tem muito dinheiro logo de cara, você não corrige o erro. Você vai no caminho, tá errado, né? Porque normalmente está errado. Mas eu estou cheio de dinheiro, então vamos. E fica no mesmo caminho. Então, se você tem pouco dinheiro, quando você está ainda nessa fase de protótipo, você anda um pouquinho e fala: meu Deus, se não tiver certo é melhor mudar, porque senão eu me arrebento, eu mudo. E aí você vai achando o caminho melhor, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu falei que é bom ter dinheiro, eu falei que timing é tudo, porque se tiver o dinheiro na hora errada, pode ver quantos casos existem famosos, pega na bolha de 2000, de empreendedor que levantou 20 milhões, 30 milhões e não deu em nada. Por quê? Porque o cara tinha 20 milhões para fazer o mesmo erro. Você concorda que o cara não vai mudar se o cara tem 20 milhões de dólares para testar aquela hipótese que normalmente é errada? Porque a nossa primeira hipótese sempre é errada. Todos os business plans que a gente começou, todos, 100% estavam errados. Mas como a gente nunca teve dinheiro logo de cara, a gente foi corrigindo, porque se não corrigia... Assim, quando o cara consegue muito dinheiro muito cedo, ele insiste no mesmo caminho. E vai até acabar a dinheiro. Bom, gente, obrigado, Daniel Reis, pela presença. Agora